Bom dia. Na atividade anterior, nós encerramos aquele assunto, não encerramos propriamente a questão da inteligência artificial, mas nós estamos fazendo um caminho que nos demonstre como a sociedade humana e seus comportamentos levam a este momento histórico, digamos assim, em relação à própria reprodução. Se pegarmos alguns modelos de produção, ou modos de produção, nós vamos ver que lá na antiguidade, os seres humanos viviam em cavernas, viviam em árvores, viviam da coleta, depois da pesca, enfim, era a forma que eles tinham de viver. E a sua fisiologia dizia que a reprodução era necessária para a manutenção da espécie. É uma questão até inconsciente, né? Porque o ser humano ele sente a necessidade de ter filhos, de ter propriedades, de ter. E quando você vai assim fazendo essa análise, nós diríamos assim que naquele modo de produção o ser humano ainda era considerado livre, porque ele tinha que matar um animal, que pescar, que coletar, porque aquilo traria a ele a condição de vida. Mas é um modelo que você simplesmente deixa para amanhã o que você vai ter de necessidade. E é bem diferente dos dias atuais, porque as economias mudaram. Quando chega os modos de produção feudal, durante os períodos medievais, se percebe que a sociedade humana ela precisava muito se reproduzir para trabalhar nos campos do senhor. O senhor feudal ele era o proprietário das terras juntamente com aqueles poderes eclesiásticos ou religiosos que dominavam aqueles períodos e precisavam de produção, por um lado. Precisavam de ovelhas, ou melhor, fiéis, de outro. E esses estados, então, eles eram gananciosos para poderem manter a sua estrutura. Porque, eventualmente, você vai ter que invadir um outro território e, nesta invasão, você vai precisar de mão de obra. Se você não enfatizar o crescei-vos e multiplicai-vos, consequentemente, você não vai ter mão de obra para suportar uma guerra. Você não vai ter mão de obra para poder invadir o teu vizinho. Você não vai ter mão de obra para impedir que alguém invada o teu território. Mesmo você construindo muralhas, construindo estruturas, você está frágil. Mas tendo a mão de obra, hoje até se fala muito nessa questão do amor, porque eu tenho filhos, porque eu amo, e bom, enfim, e se justifica a reprodução através dessa questão amorosa. Nós, pessoas comuns, pensamos assim. Mas o Estado não, ele vai assistencializar, vai dar cestas básicas, vai pagar ou contribuir para que você tenha mais um filho. Estamos falando isso até na condição mais perto de nós, que é a nossa própria história aqui do Brasil. Hoje, tremendamente assistencialista. Nós não estamos ensinando a pescar. Nós não estamos dando a vara, nós estamos dando o dinheiro que é cobrado através dos impostos para que estas famílias procriem e que eu tenha consumo, que eu consiga manter os meus aposentados, os meus pensionistas. Eu não estou preocupado se vai haver fome ou não. Não, se houver fome eu cobro mais impostos e tento remediar de outra forma. Isto é um pensamento praticamente universal. Então, quando você fala em todos os nossos continentes, você vai ver que algum tipo de assistencialismo vai haver. Porque senão tu não consegue manter a estrutura. Só que essa proporção de produção, ela está se tornando um problema para o nosso planeta. Hoje falam que haveria necessidade de 2 ou 3 terras, de planetas terras, para poderem manter a atual estrutura de consumo.
Então, os seres humanos, por mais discussões que façam, eles não dizem assim, está na hora de nós repensarmos a própria produção ou reprodução humana. Por quê? Porque não há interesse. Há preocupação, eles têm que cuidar, eles precisam de impostos, eles precisam de ter mão de obra para poder manter, eles precisam de pessoas que os elejam, eles precisam de pessoas que estejam dentro de algumas instituições pagando o seu dízimo, o seu centésimo. Então não vai se discutir isto. E aí nós aqui na ponta, também culturalmente, enquanto educadores, vamos mais ou menos no mesmo rumo, porque precisamos ter empregos. Professores precisam de escolas, então se cria mais escolas. Famílias precisam de creches, de instituições que cuidem dos seus filhos, então vamos fazer essas instituições. O Estado tem que organizar salários e a manutenção de toda essa estrutura. Então precisa de impostos, precisa de seres humanos. Então a nossa inteligência, ela está muito atrelada a esta cultura que nos domina. E nós, enquanto dominados, não conseguimos pensar de forma diferente. Aí você vai nessas grandes favelas, nesses grandes depósitos humanos que nós temos aí por mundo afora, e percebe que a reprodução está acontecendo, independente se vai ter fome ou não. Falando um pouco até da questão religiosa, mas então o que nós temos lá em Gênesis? Que Deus veio e criou o universo, as estrelas, bom, enfim, e de repente está o nosso planeta Terra no meio disto tudo. Do nosso planeta Terra, que está no meio de toda essa estrutura, ele vai se preocupar em criar os animais, e aí vão surgir vários animais, as plantas, as árvores, bom, enfim, cria toda uma estrutura que vai dar condições, lá a partir do 6º dia, de vir o homem, a mulher, a humanidade. E aí você organizou, né? Deus organizou essa estrutura, preocupado com o seu filho. E nós, hoje, nos preocupamos como? Nós também dizemos para o nosso aluno, olha, é importante que você estude, que você adquira sabedoria para se tornar um pouquinho mais livre, porque livre ninguém já comentamos em atividade anterior, não há uma liberdade da forma que muitas vezes nós imaginamos. A partir do momento, já dissemos isso anteriormente, a partir do momento em que você tem um filho, casa, tem uma vida, você tem que manter aquilo. E aquilo ali te escraviza porque você precisa dar educação ao teu filho, mantê-lo numa saúde digna, enfim. Nas escolas, nós acabamos não entrando muitas vezes nestes méritos da discussão, porque existe o sistema. E o sistema nunca diz para nós assim, olha, nós temos que tentarmos limitar este excesso populacional. Porque o sistema não está preparado para a redução. O sistema, ele está assim, se nós aqui, Brasil, pararmos a reprodução humana, e se um país resolver nos invadir, que estrutura nós vamos ter? E se eventualmente nós resolvermos invadir um território lateral ao nosso ou em outro local, nós vamos ter mão de obra suficiente para irmos lá e tomarmos? Caso assim bem atual, o caso da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia é um país pequeno, que precisa ou tem necessidades econômicas de que outros países os ajudem para que eles possam então tentar diminuir esse ímpeto da Rússia sobre eles. Mas é uma coisa que, se eventualmente a guerra parar por ali, eles vão repensar. Nós vamos ter que ter uma reprodução humana muito acima do normal. Eles não estão preocupados se o casal se ama, se você ama o filho, se o filho ama o pai ou a mãe. Não, eles estão preocupados com o Estado.
E isso vale para todos os países. Por isso que nenhum procura inibir esse excesso populacional. De repente até você discute isso aí na China, que tem lá 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou da Índia, que falamos na atividade anterior, que acabou de superar a China. Parece que é uma competição, se bem que são paralelos, são divididos pelos Himalaias ali. Então, não nasceu neles ainda esta condição de dizer assim, está na hora de darmos um basta. Se você olha vídeos, olha filmes relacionados à Índia, você vai ver uma população extremamente pobre, né, na sua grande maioria, e crianças e ausência de escolas, ausência de educação, que até diríamos, né, exatamente aquilo que o sistema quer, que as pessoas, quanto menos capacitadas intelectualmente elas forem, mais fácil é o processo de dominação. Quando falávamos a respeito desses modos de produção, e pegávamos então o modo de produção lá, o primeiro primitivo, indo para o segundo modelo de modo de produção, que foi então da Idade Média, e aí você tem toda aquela estrutura criada de pessoas que dentro dos campos feudais vão produzir para o seu senhor, chegamos até o modelo da Revolução Industrial. E aí você vai ter que ter o quê? Reprodução humana. Tanto é que vão chamar a estes filhos da prole. E a prole vai substituir os seus pais nas fábricas. Hoje existe ainda toda uma expectativa de cuidado para que as crianças, né, não comecem a trabalhar antes de 18 anos e que até os 18 anos elas se dediquem ao estudo. Só que o estudo, já falamos anteriormente, é formatado pelo sistema. E cabe aos professores, através desses materiais pedagógicos, didáticos, buscarem a mudança. Deixamos mais para a próxima atividade. Esperamos que estejam gostando, questionem, cobrem, para que possamos então abordar novos assuntos. Obrigado.